Bargo devasya dhimahi Diyo yonaf prachodayate. Om Bhubhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Diyo yonaf prachodayate. Om Bhubhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Diyo yonaf prachodayate. Om Bhubhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Diyo yonaf prachodayate. Om Bhubhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bargo devasya dhimahi Diyo yonaf prachodayate. Saudações, Alberto, o Carvalhal, Arion. Saudações, Romina Raffanelli. Saudações. Como é que tá o som? O som tá legal? O som tá bom? Como é que tá? Saudações, Célia. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom ter você por aqui, Célia. Namastê. Bom, boa tarde a todos. Mais uma live aqui do Papo Jaya. Boa tarde. Estamos aqui para conversarmos hoje com o professor Alberto Carvalhal sobre um assunto bem importante, que é o aspecto da intenção e da consciência. Saudações, Cadorzinho. Namastê. Tá sem som? Espera aí, vamos corrigir isso. Vê se melhorou agora, vê se chegou o som. Como é que tá aí? Vou trazer o... Cadê o Alberto? O Alberto não tá por aqui. Deixa eu ver aqui. Alberto. Vamos ver se o Alberto entra. E a gente já alinha. Saudações, Alberto. Harion. Namastê. Saudações. Namastê. O som tá legal, Alberto? Tá me escutando bem? Tá ótimo. Tá ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô te escutando legal. Romina, dá uma olhada se não é teu plug aí, se não tá mal conectado. O som tá legal aqui, ó. Ó, o Cardozinho tá dizendo que tá bom o som para ele. Cardozinho, tudo bem? Tranquilo? Saudações, Maria. Cardozinho, Não entendi? Não, tô aqui com o Cardozinho. Oi, Patrícia. Bom ver a Patrícia. Cardozinho já entrou aí. Patrícia é lá de Campina Grande. Patrícia de Campina Grande. É mesmo, é terra boa, cara. Paraíba, né? Campina Grande? Paraíba, né? É. Terra do meu avô, cara. Meu avô era paraibano. Cadê o Cardozinho? Cardozinho, eu botei lá a academia no meu story, tu viu? Depois dá uma resposta aí. Botei o Academia Grace lá no story. Uma frase do professor Hélio. Hélio Grace. Eu conheci o professor Hélio. Conheceu ele pessoalmente? Tive a sorte de conhecê-lo, graças a Deus. Só me arrependi, hoje eu me arrependo muito de não ter feito pelo menos uma aula com ele. Ah, ele viu, tá dizendo que viu. Eu tinha que ter feito uma aula com o professor Hélio. É enriquecedor, né, cara? Cada vez mais eu vou comprovando isso, né? Se você está falando, quando você estuda com algumas pessoas, cara, você captura certas impressões, né? Certas dicas, certa energia que essa pessoa emana, cara, que são preciosas, né? Talvez até a própria pessoa não saiba que tem esse valor todo, né? Mas é
Pode falar, pode falar. Não, na época eu não sabia quem era o professor Hélio. É muito engraçado. Entendi. Eu convivi com ele, mas não sabia da importância da história dele, não sabia. Eu gostava dele, que ele é uma figura muito simpática, um olho azul, bonito, ele abria um sorriso, aí falava assim, oi, campeão. Ah, campeão. Eu tinha uma voz rouca, né? É idoso, eu tinha uma voz rouca, era muito engraçado ele. Eu não Muito conheço ele, não conheço ele assim, não conheci ele pessoalmente, tudo, só vi alguns lances dele. Sempre me passou a ideia de uma pessoa muito ética. Aham. É, ele era mesmo, ele era. Ele é muito Tipo, disciplinador. o certo e não existe outra possibilidade. O certo. É. O que é o certo? Não existe outra possibilidade. Eu Não, não. admiro demais, cara, as pessoas assim, cara, admiro. Ele falava uma coisa que hoje em dia você nem acredita, nem acredita. Ele fala assim, meu filho, o segredo do jiu-jitsu é o relaxamento. Aí, é yoga, cara. É yoga, rapaz. É yoga. O segredo tá no relaxamento. Segredo do jiu-jitsu é o relaxamento. Ele falava, é muito engraçado ele. Olha só, aproveitando que tu tocou no assunto do relaxamento, nessa série agora de primavera, tá rolando aqui na Escola de Aia, tem uma postura que você conhece chamada manducaça, né, que é a postura do sapo. É, sim, sim. E aí eu explico para as pessoas, porque eu sei que as pessoas têm esse condicionamento, como eu tenho também um pouco, bem menos do que elas, você provavelmente também tem bem menos, que não se luta com a postura. Você se coloca e se relaxa. Relaxa o que tem que relaxar, tensiona o que tem que tensionar. E aí eu estava explicando, Namastê, que o desenvolvimento está relacionado a isso, né? O teu progresso é uma arte de relaxar, né? Saber relaxar. E então eu explico para o pessoal sobre esse tipo de coisa, mas é muito difícil, né? Porque é uma tendência, um condicionamento mental de querer fazer algo onde não se faz nada, cara. Se coloca na posição e relaxa para desenvolver. Deixa a gravidade agir. Agora, só para fazer uma provocação, tem que acreditar em gravidade. Se não acreditar em gravidade, já fica difícil, né? Tem que, como é que é? Tem que encontrar conforto no desconforto. Rapaz, isso aí. Esse é o segredo do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu é uma arte de defesa. Uma arte de defesa. O importante é você não se defender, não se machucar na agressão do inimigo. Então, não importa o que o adversário vai fazer, eu vou me defender aqui. Primeiro eu defendo, depois eu vejo. O jiu-jitsu é interessante, o jiu-jitsu é um jogo de erro, é que nem o futebol. Quem erra menos ganha. Vôlei, quem erra menos ganha. Isso aí. Jiu-jitsu é assim, quem erra menos ganha. E o movimento de defesa é sempre menor do que o movimento de ataque. Como eu sou... Eu tenho detalhe, 70... né? É no detalhe a parada, né? Eu tenho 75 quilos, né? E aí, como a luta é no chão, a gente consegue lutar com pessoas bem maiores. Às vezes eu luto com uma pessoa de 80, 90... Eu já sou velhinho, né? Eu tenho 57 anos. Aí eu luto com 30 anos, 35, 40. A diferença é 17 anos. Imagina, tu bota, olha, uma pessoa com 40 anos, é 17 anos mais nova, com 90 quilos, eu sou fraquinho. Mas olha só, eu vou falar uma coisa pra você, cara, que não é... eu não tô falando... O Cardozinho tem 100 quilos. Olha só. Pra deslocar o Cardozinho é difícil, cara. Não é fácil, não. O mais engraçado é o seguinte, as coisas que eu sei, ele sabe também. As coisas que você sabe, passar guarda, defender guarda, atacar braço. Mas isso faz uma diferença. Se você não tiver um condicionamento, um controle, um autocontrole, né, para dosar as ações, vai fazer uma diferença. Porque deslocar uma pessoa de 100 quilos, cara, não é um troço muito fácil, não. E ele tá fazendo força também, né? Ele tá fazendo força, né? Tá se defendendo. Tá. Pô, olha pra mim, cara. Olha pra mim, magrinho. Olha a carcaça de grilo aqui, ó. Não é fácil não, cara. Meu. Não é fácil não. Mas fala. Tu botou 2 sugestões de Botei. trabalho, né? Agora que eu vi a segunda, a importância do relaxamento. Eu vou ficar mandando sugestões e aí você acolhe o que você achar melhor, a gente faz. Eu acho que fica mais fácil. Não, que você não, eu aceito. Alguma vez eu recusei? Não, toda vez. Não. Não, minha intenção não é essa. Minha intenção é tornar só fluídica a parada. Entendeu? A gente tem mais de uma opção. É igual restaurante, tem um cardápio cheio, pode escolher. Eu vou botar é melhor do que restaurante porque o preço é o mesmo. O preço é o mesmo, não tem diferença. É gratuito. Às vezes no restaurante a gente escolhe, né? Não, isso aqui tá muito caro. Pô, aqui não precisa, aqui não tem problema.
deixa eu contar aqui. Alexandre me escreve ontem de noite, Alberto, vamos fazer isso aqui. Eu falei, vamos fazer. Aqui, Mas, ó, essa noite se improvisa. posso falar uma coisa para vocês? Não estou falando isso para enaltecer, não, tá? Eu só estou falando isso para afirmar, reafirmar, porque eu acho, minha convicção, que o caminho é por aí. Quando você é uma pessoa estudiosa, tá? Não é estudar por obrigação, é estudar por prazer. Você sente prazer em adquirir conhecimento, entender e aplicar na tua vida para poder virar conhecimento de verdade. Porque do contrário você só tem informação. Para converter em conhecimento tem que botar em prática. Cara, não tem tema ruim, cara. Todos os temas são interessantíssimos. E o bacana é você extrair o máximo daquele tema, cara. Às vezes coisas que você nunca nem pensou, pelo fato de você estar estudando para fazer uma live, que também não é sendo um desafio, né? Às vezes é um assunto até que, pô, meu irmão, caraca aí. Deixa eu dar uma olhada mais. Porra, começa a abrir uma série de coisas. O universo conspira a favor, né, cara? Conspira a favor. Então, estudar eu acho uma coisa fantástica e muito importante. Não, sim, e aí não tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim, né? A gente dá um jeito. Sabe o que é interessante? É uma coisa que você está falando isso. Primeiro que isso o que eu comecei a falar aqui do relaxamento, fica para a próxima live, que vai ser a importância do relaxamento. Vamos começar logo pelo final. Vamos fazer a próxima live, a importância do relaxamento. Tranquilo. Já marcado. É o que eu falei, já serve para a próxima live. Já serve para a próxima live. Enfim, é isso. Eu falo um negócio, mas eu esqueci, me fugiu. Surgiu o que eu ia falar. Tá. Lembrei. É que eu tive um professor, ele dizia pra gente assim, então quem é professor assim, aqui sabe disso, tem alguns professores, aqui entrou agora a Eliane. Ele tá aí. A Patrícia, professora. Patrícia é da pesada, doutora em engenharia química. Engenharia química. Olha, pô, pessoa da engenharia, caraca, é muito processo e muita matemática. Pois é, muita física e muita matemática. Ela estava me dizendo isso. Se fosse homem, se Patrícia fosse homem, eu ia dizer cabra bom. Mas não vou dizer isso. Ela não mandou bem. Boa, Patrícia, boa. Eu fico muito admirado com isso. A pessoa chegar a fazer doutorado em engenharia química, poxa vida. O Alexandre é técnico em química, Patrícia. O Alexandre aqui técnico em química. Pela Federal daqui do Rio. Mas, porra, adoro física, cara. Porra, caraca, meu irmão. Física é muito tudo de bom, cara. Tudo de bom. Mas o que eu estava falando é que a gente, no processo de... É interessante isso. Olha, ela está rindo aqui. No processo de estudo, em Vedanta, você ouve, né, o professor, você reflete, pensa no que ele falou, e depois você medita para assimilar aquilo que foi entendido. Aí faz parte do processo, é interessante. Faz parte do processo um negócio chamado Viniyoga, tu sabia? Shravanam, é o escutar, Mananam é o refletir, Nididhyasana é a contemplação, e Viniyoga. Ela tá te elogiando lá, que bacana, Alexandre. Alexandre é químico também, técnico em química. E gosto de culinária, hein? Pela foto do laboratório, eu gosto de culinária. Estou sempre na cozinha fazendo algum experimento novo, me amarro. É a foto do laboratório, cara. Foto do laboratório. Eu tenho outro amigo, Lídio, que ele fez engenharia química, mas não terminou. Ele também adora. Precisava ver ele me falando como é que ele faz o café dele. Olha só! Caraca! Rola ritual e tudo, É química, eu lembrei assim, pô, cara, uma vez... Alquimia, né? Alquimia, Mas então aí, olha só, interessante, ó. Oi, Patrícia. Gostou. Patrícia gostou. Aí, o final, olha só, tu terminaria com a contemplação, não, mas tem uma outra parte, que é o Viniyoga. Viniyoga, a palavra Viniyoga aí significa comunicação, é você comunicar o conhecimento, é você falar do conhecimento. Interessante, eu não conhecia essa abordagem, não. Eu também não, outro dia revendo aqui a aula da agora, eu vi Viniyoga significa comunicação. Uma vez que você sabe, você comunica. E aí, quando a gente começa a falar, é que a gente sabe se a gente sabe ou não, né? Porque aí você começa a falar, mas como é que é isso aqui? É isso aí. Por isso preparar a aula, né? Preparar a aula. Por isso que o professor é um eterno aluno, na verdade nós somos eterno. É verdade. Mas olha só, sobre consciência, né? A importância de estar intencionalmente consciente, é isso? É isso? Sim, essa é a ideia.
Bom, gente, isso aí, ó, a Alexandre escolheu um tema bem difícil. Bem difícil. Para começar, a palavra consciência. Foi casual, foi casual. Essa palavra consciência é uma palavra que tem vários significados, né? O pessoal daqui sabe que eu sou graduado em filosofia. Então, a filosofia trabalha esse tema da consciência. E quando se fala em consciência, no primeiro momento, consciência está associada ao conhecimento. Quando você fala assim, a pessoa tem consciência do mundo, ela tem um conhecimento do mundo. Só que a gente não tem consciência do mundo como um todo, né? A gente tem consciência dos aspectos do mundo, com os quais a gente se relaciona, com os quais a gente tem contato. Então, isso é dito que a gente tem consciência, significa isso, você conhece alguma coisa. Mais ainda, isso que é interessante, é quando o que você... E quando é que você conhece? É quando o que você está falando sobre o mundo é verdade. Você conta hoje, está aqui, pelo menos aqui em Botafogo, está nublado o tempo. E é verdade que Botafogo está nublado o tempo. E como é que você vai saber disso? Você vem aqui, olha Botafogo e vê que está nublado. Então, você conhece quando o que você fala sobre o mundo é verdadeiro. Então, quando você tem um conhecimento verdadeiro, quer dizer, uma representação verdadeira, né, que no caso aqui é uma oração, o que a gente chama de proposição. Proposição é uma oração declarativa. Olha aqui a Fran entrou também. Franciane. Está cumprimentando a Patrícia. Fran também é lá de Campina Grande. Oi, Fran. Vamos ver Caraca, você olha só. Maneiro. Salve Paraíba. Então, quando você tem uma representação verdadeira do mundo, é dito que você está consciente. Por exemplo, quando a gente está acordado, qual a característica de estar acordado? Você recebe informações do mundo, através dos seus sentidos, você processa essas informações através da sua mente. E aí, você estar consciente ao estar acordado é porque você tem um aparelho cognitivo que permite você conhecer o mundo e poder agir no mundo, não é isso? Diferente quando você está dormindo. Às vezes você está dormindo profundamente, não sabe nada, ou então está sonhando, está no outro mundo lá, particular seu. Mas você não está tendo consciência do que está acontecendo, no sentido de você não tem conhecimento. Então a palavra consciência significa ter conhecimento de alguma coisa. Ter consciência do mundo, por exemplo. Ter conhecimento do mundo, um conhecimento, uma representação, uma proposição verdadeira sobre o mundo. Ou seja, uma oração que pode ser verdadeira ou falsa, mas que no caso, se é conhecimento, é verdadeiro. Então tem um outro significado para a palavra consciência, que muitas vezes a gente usa, tipo assim, põe a mão na consciência, né? Faça uma reflexão, pense no que você fez. Né? Pense no que você fez, que significa refletir sobre o que você fez, as suas ações físicas, sobre o que você falou, ou refletir sobre o que você pensou. Então, consciência tem esse significado de uma representação reflexiva. Você sabe, você faz e sabe que fez. Sim. Você falou e sabe que falou. Você pensou e sabe que pensou. Isso está ligado à ética, à moral, né? Até mesmo à religião. Então, é a consciência, é o exame de consciência, lembra? A consciência. Sim, exame de consciência. Que você reflete sobre você mesmo. Então, uma expressão fortemente católica. O catolicismo usa muito essa expressão. O cristianismo usa isso, Sim. Catolicismo. Então, a consciência também pode ser essa atividade reflexiva. Você sabe e sabe que sabe. Na filosofia é dito isso, que o saber ele é reflexivo. Você sabe e sabe que sabe. E o nosso saber, pelo menos na ciência e na filosofia, é a fala, é o discurso. Você fala algo que é verdadeiro sobre o mundo. Então você sabe, conhece o mundo, tem consciência do mundo e você sabe disso. Você sabe e sabe que sabe. Né? Isso é um aspecto da razão. Um aspecto da razão, uma característica do ser humano. Que ele é consciente, ele sabe e sabe que sabe. Então ele é consciente. Ele tem essa capacidade reflexiva de examinar a si mesmo, de reconhecer a sua mente, os conteúdos da sua mente, as suas representações. Então, consciência tem esses dois aspectos, da de conhecimento
mas também de reflexão. Você reflete e sabe a seu próprio respeito. Aí tem a história da autoconsciência, não é? A autoconsciência, a introspecção, a capacidade de olhar para dentro, olhar para si mesmo, de se conhecer, de se aperceber. Então, tudo isso está relacionado com a consciência. Agora, isso é importante dizer que a gente tem os sentidos, que são, são os meios através do qual a gente obtém o conhecimento direto do mundo. Você abre os olhos e vê formas e cores. Então, você tem consciência visual. Você tem os ouvidos, o ouvido está funcionando, você tem consciência dos sons. A língua, a consciência do sabor. O tato, da temperatura, da consistência. E o nariz, o olfato, a informação do cheiro. Né? Isso, então, permite que a gente se torne consciente do mundo. Ou seja, a gente obtém a informação através desses canais diretamente, né? Diretamente no seguinte sentido. Eu não preciso pensar para ver, eu abro os olhos e vejo. Eu não preciso pensar para ouvir, quem dera, né? Ah, eu queria muito isso, se eu não penso, eu não ouço. Era o meu sonho, não vou pensar, não vou ouvir. Tem uma obra aqui em casa, aqui do lado, uma obra. Independente do meu pensamento, da minha vontade, não, a obra está lá, faz barulho, eu ouço daqui. Aqui já teve uma obra com... Já cortaram 4 andares de granito, com 3, 4 britadeiras, de 9 da manhã às 5 da tarde, Caraca. E eu tendo que fazer o meu trabalho final, a monografia, e a Vitória era pequenininha, além da britadeira, ainda tinha minha filha. Papai, cara. Caraca, que doideira. Então, seria muito bom, né? Ah, eu não vou pensar em outra coisa, eu não vou ouvir. Você ouve. Você ouve. Quer dizer, os sentidos funcionam independente da nossa vontade. E independente do nosso pensamento, quer dizer, você não precisa pensar. Agora, é verdade que então você tem digamos assim, essa consciência sensorial, digamos assim, a consciência sensorial, que nos informa, tá vendo? No sentido, consciência no sentido de informação. Sim. E a gente também tem a capacidade de identificar as coisas, de nomear as coisas, e de dar sentido às coisas a partir do nosso pensamento, que é um pensamento discursivo. Né? A gente pode organizar essas informações através dos conceitos e falar dessas informações de maneira conceitual, classificando, nomeando, identificando, separando, distinguindo, que é um outro tipo de consciência, que é a consciência conceitual, que é a consciência intelectual. Que muitas vezes é interessante, né? As duas coisas trabalham de maneira autônoma, mas elas se relacionam. Quando a gente está, por exemplo, aprendendo música, por exemplo, a gente ouve várias informações, mas a gente não consegue distinguir as informações, uma nota, por exemplo, um instrumento, porque a gente não tem o arsenal conceitual. Mas na medida em que eu vou tendo aquele arsenal conceitual, eu escuto, reconheço uma nota, eu reconheço um instrumento, eu começo a identificar. Vocês da química treinam o olho para reconhecer certas coisas, né, certas experiências, certas coisas, certos... E tem a capacidade de nomear, reconhecer, dizer o que está acontecendo ali. O que te dá uma maior consciência do que tá acontecendo. Né? Então, a consciência a gente tem um modo perceptual e a gente tem um modo conceitual, que são independentes, mas que trabalham unidos. Como um acordo. Sim. Como um acordo. Tá? Então, tem essa acepção da consciência. Agora, aí que está, aí que a pergunta... Então, a gente viu uma visão geral de consciência. Se eu esqueci de falar alguma coisa, pelo menos acho que, bom, se eu lembrar, eu falo depois. Mas aí a gente também tem uma outra coisa do funcionamento da mente, que é a atenção. É a atenção. O conceito, né, e essa formação intelectual, o que é que ela faz? Ela chama a sua atenção para determinadas informações que chegam através dos seus sentidos. E você é capaz de nomeá-la, identificá-la e ter consciência dela, com mais clareza, com mais nitidez. Então, o conceito, o conhecimento ajuda a dirigir a sua atenção. E ao prestar atenção, você tem consciência. Aí é que está. Aí eu vou pegar esse gancho para a nossa exposição de hoje. Perfeito. A atenção
é a chave da nossa consciência, porque o que existe para a gente é aquilo que a gente presta atenção. O que a gente não presta atenção, deixa de existir. Por exemplo, é falado que os yogis eles têm essa capacidade de abstrair dos sentidos, né, de retirar sua mente dos sentidos, devido ao alto grau de concentração mental que eles têm. Eles se abstraem de uma tal maneira que o mundo ao redor, até as britadeiras, fica ausente. Fica na periferia ou até ausente. Então, a atenção é a chave da consciência. Muitas vezes, quando a gente fala assim, e intencionalmente consciente, significa prestar atenção. Prestar atenção para a gente ter consciência daquilo que a gente está dirigindo a nossa atenção, para aquilo que a gente está fazendo. Tá? Certo. Então, mas isso acontece no cotidiano, não? Isso acontece muito no cotidiano, com as pessoas, mesmo sem ter essa consciência, né? Sim, às vezes a pessoa faz, por exemplo, uma atividade mecânica sem prestar atenção, que é muito comum acontecer, a gente se habitua a fazer várias coisas, e faz de maneira mecânica, pensando em outra. Aí, então, por exemplo, às vezes fala, será que eu fiz? Será que eu não fiz? Sim, fica essa dúvida, né? Fica essa dúvida. Porque não estava claro, não prestou atenção. No relacionamento de casais, muitas vezes a mulher cobra do homem e o homem cobra da mulher, né? Porra, falei contigo, cara, tu não prestou atenção, quer dizer, tem uma questão seletiva aí, eu presto atenção naquilo que me interessa. E vê bem, isso não define o amor que eu sinto pela outra pessoa, não define, é simplesmente uma seleção, eu acho que isso não é importante, por isso não delego uma atenção específica para aquilo, porque aquilo que é interessante para mim, porra, eu não esqueço, eu não perco, entendeu, de vista. As pessoas fazem isso naturalmente, né? Selecionam. E também tem isso, né? A convivência boa, penso eu, que tem você ter esse conhecimento e ponderar em relação a isso. Entender que a pessoa faz as suas escolhas, né? E que ela é um ser autônomo. Ela tem todo o direito de escolher, pô. De lembrar do futebol e esquecer de, sei lá, de comprar uma parada no mercado, pô. Enfim, ela não tá ligada nessa coisa. Ela tava ligada mais no jogo de futebol, pô. Por isso que esqueceu, enfim. Entendeu? Ou não prestou atenção. Às vezes nem ouviu, cara. De tão ligado que estava no jogo. Tem até essa questão, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa contigo, mas você está muito preocupado com outra coisa, até você ouve. Mas como você não presta atenção, a informação que ela está te passando, você se perde. Porque você não tá consciente daquilo, não fica claro, não fica armazenado na memória. A gente está prestando atenção numa outra coisa, pensando numa outra coisa. Não, e de certo modo, até porque a gente conhece, né? A gente faz um esforço a mais, né? Entendeu? Por exemplo, tu é praticante de yoga, você é praticante, é professor, então você faz um esforço sobre si mesmo para poder captar a atenção do todo, né? Tipo assim, é um assunto, como você estava levando o tema, que eu desconheço, então, cara, tudo pode ser muito importante nesse assunto. Deixa eu prestar atenção em tudo. Para eu pegar e captar, né? E quando a pessoa não tem esse tipo de consciência, cara, pô, dependendo da puxada, se você abriu o teu discurso, mas não é um tópico que me estimule a atenção, cara, ali mesmo eu já desviei minha visão para outra coisa, eu já levei minha mente para outro lugar, já perdi parte do teu discurso inicial, entendeu? Você vê muito, outro dia eu parei, estava andando naquela rua Jardim Botânico, aí um amigo do jiu-jitsu parou o carro e estava falando no celular. Eu acho que ele parou o carro para poder falar no celular, no posto, naquela área grande assim do posto. Aí eu parei na frente dele, fiz uma gracinha, acenei, ele estava, o olho dele não tinha foco. Ele só estava na audição, né? Na audição. Uma coisa importante, que ele parou o carro para atender e estava falando. Sim. Então, ele não apesar do olho estar funcionando e da informação estar lá, e talvez ele é bem capaz de... eu ouvir é diferente de escutar, exato. Exatamente. Porque ele está vendo, mas não... quer dizer, como é que é? Ele está vendo, mas não está enxergando. Seria a distinção que ela fez aqui do ouvir e escutar. Ele está vendo, mas não está enxergando, porque a atenção dele, isso é que é interessante, se retirou dos olhos e está único e exclusivamente no ouvido. Ele está abstraído de todo o restante, abstraído nesse sentido de abstração é separar, né? Mandou um pratyahara ali na hora.
Pelo menos em relação aos olhos, sim. Ele está no ouvido. Ele está no ouvido ali, só consciente do ouvido, do que ele está ouvindo. Agora, vê bem, são dois... A Patrícia comentou esse assunto, muito pertinente, mas audição e visão são sondas do cérebro muito próximas uma da outra. Eu nunca usei óculos, mas quem usa óculos afirma, e não é uma pessoa ou outra, inúmeras pessoas, que conseguem ouvir melhor quando estão com óculos. Tiram os óculos, meio que perdem um pouco a referência, né? Eu já brinquei muito com isso. Eu já brinquei muito com isso. A impressão é que um sentido ajuda o outro, né? Eu não sei o que é. Eu não sei explicar esse fenômeno, não, mas eu tenho essa sensação também. Eu vou botar meu óculos para escutar melhor. Já brinquei assim também algumas vezes. Eu já brinquei assim. Agora eu estou sem óculos. Eu estou sem óculos. Não, eu não sei, cara. Eu enxergo. Engraçado, olha só. Eu leio daqui. Eu estou vendo essa letrinha pequenininha que a Patrícia escreveu, eu leio. Agora, se eu botar o óculos, eu não leio. Daqui. É miopia isso. A gente fica meio desnorteado. Eu acho que é por isso. Thaís. A Thaís também usa óculos. Eu acho que é por isso. Mas então, é um fenômeno interessante. Um sentido confirma o outro, né? Tem isso também, né? Um sentido confirma o outro. É meio que um tirar dúvida, né? Pô, será que foi isso mesmo que ele falou? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem alunas lá que elas não sabem. Toda aula que eu abro de Hatha Yoga, eu canto mantra Patanjali, né? Então, tem alunas que não sabem cantar legal. E aí eu percebo isso. Eu canto, a aluna está olhando para os meus lábios. Ela me vê cantando. Então, é importantíssimo para ela associar o que ela está escutando da minha voz, que a gente canta por repetição, né? Escutando minha voz, e ela vê, faz uma leitura labial na hora do canto, para poder ela cantar corretamente. Há uma associação entre visão e audição, né? E há uma imitação, né? Repara como uma imitação. Muito interessante isso. Imitação. A criança, por exemplo, nós aprendemos por imitação, isso é impressionante. A gente aprende por imitação. O meu professor de judô, meu amigo Caio, que o Cardozinho conhece, ele está falando isso. As crianças são exímias imitadoras. Sim. Porque a gente aprende imitando. É muito legal. Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas, alunas de outras pessoas, alunas que admiram o seu professor, que quando vão dar aula, imitam o professor. Mas isso é porque ela vê a pessoa dando aula daquela maneira. Os detalhes. Aí ela repete, mesmo sem querer, ela repete o jeito daquela pessoa falar. É muito engraçado. Aqui eu tenho um exemplo do meu professor, o Falcão. O Falcão, o professor Cardozinho conhece, ele foi também aluno do outro professor que eu tive, mais antigo, o Roller Grace. E dando aula, o Falcão faz umas expressões do Roller. Eu olho para o Falcão, vejo o Roller. Interessante, né? Porque eu conheci os dois. Eu tenho aula com o Falcão há menos tempo. Com o Roller eu tive aula a partir de 96. E o Roller é uma figura muito carismática e tal. E ele faz umas expressões, aí eu olho para o Falcão faz as mesmas expressões, fala às vezes as mesmas coisas. Engraçado isso, né? São os agregados, né, cara? A gente agrega, né? A gente vai agregando. A gente vai aprendendo e repete o que a pessoa... Claro. E é interessante aqui, a conversa é o seguinte, você dirige a sua atenção e você tem consciência a partir daquilo que você dirige a sua atenção. Como é que é? Tem uma frase do Alan Wallace que a realidade para nós é aquilo que a gente presta atenção. A realidade. E aquilo, portanto, é aquilo que a gente tem consciência. Então, aqui é a chave para essa pergunta que você fez, que lembra o budismo. Aí a gente vai lá, eu falei ao longo, a gente vai lá para o budismo. Estar intencionalmente consciente é ter uma capacidade de você dirigir a sua atenção para aquilo que você quer. Ficar consciente. Você quer ficar consciente de uma coisa, você tem uma capacidade de dirigir a atenção para aquilo ali, para você estar consciente daquilo. E aí outra coisa interessante que Patanjali fala é que se você dirige a sua atenção para um objeto, você pode aprender a essência daquele objeto ali. Sim, você pode ter um conhecimento da essência daquilo. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, se você meditar na Lua, tu vai adquirir o conhecimento todo ligado à Lua. Ele fala disso nos Yoga Sutra, no capítulo 13, que você pode adquirir conhecimento de astronomia, meditando sobre a estrela polar, se eu não me engano, enfim.
Mas ele fala isso. Você pode até achar que é um exagero, mas os grandes cientistas, os grandes descobridores, eles têm uma grande capacidade de focar a sua atenção, de dirigir a consciência para determinados aspectos, e ele acaba vendo coisas que ninguém viu antes. E aí, uma vez que ele viu, ele pode levar as outras pessoas a verem também. Ó, é assim, ó, tá vendo? Ele demonstra. A pessoa, toma consciência daquilo. Olha só, uma coisa interessante. Interessante que você está falando. Essa semana eu estava conversando com os alunos, eu li um pensamento lá e fiz um comentário. E aí eu estava dando como exemplo uma coisa que eu vi. Você sabe da existência do Evangelho de Buda. O Evangelho de Buda foi escrito posterior à morte dele pelos discípulos. Beleza. E aí, dentro do Evangelho de Buda, eu estava lendo um dia e eu vi a teoria da relatividade. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, o que essa teoria está fazendo aqui dentro? Aí, cara, eu fiz o caminho inverso. Eu fui dar uma olhada em quem foi que elaborou. Einstein. Einstein foi budista. Apesar dele ser de nascimento de origem judaica, ele se converteu ao budismo. Passou a seguir o budismo. Interessante. Então, antes, mas eu não sabia disso, não. Mas você vê o seguinte, olha só. Provavelmente ele, por gostar muito de matemática e física, ele deve ter a mente calibrada. Eu estava dando até exemplo nesse mesmo papo que eu estava levando com os alunos. Já viu aquele negócio do coquetel, caça-palavras? Que tem várias letras e você tem que identificar. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer aquele tipo de jogo. Eu já fiz muito, eu gosto daquilo. E aí, você vai calibrando o teu olhar e a tua mente de uma forma que você vê palavra de trás para frente em diagonal. Porra, tu fala assim, caraca, meu irmão. E as pessoas que não estão acostumadas a esse tipo de jogo, elas têm dificuldade, como acontece com geometria também. A geometria espacial, você às vezes muda o plano, a pessoa não consegue ver. Cara, que é isso? Pô, tu não tá vendo ali a projeção, cara? A pessoa não vê, porque não tá com a mente calibrada para aquilo. Não é uma possibilidade. O universo dela se resume. Tipo, eu dei até o exemplo na aula. Quando você bota uma figura de 4 lados de frente e pergunta a uma criança o que ela está vendo, ela fala assim, um quadrado. Quando você faz um deslocamento lateral, desequilibra o quadrado, aparece os outros lados. Na realidade, era um cubo. De frente ela viu um quadrado, mas de lado é um cubo. Só que ela não conhece o cubo, então ela não concebeu a possibilidade de ser um cubo. Senão ela procuraria outros elementos para tentar identificar o cubo. Então, à medida que você vai calibrando a tua mente, você vai conseguir identificar coisas que muitas pessoas não conseguem, por não estarem com essa experiência em dia, vamos botar assim. Não é que você seja mais inteligente. Você está vendo aí que a consciência tem a ver com conhecimento, tem a ver com a experiência, tem a ver com a associação daquilo que você experimentou com o que você conhece, para você concluir corretamente a respeito da experiência. Você vê uma forma de um quadrado. Como você sabe da existência do cubo, você pode pensar, pode ser um quadrado, mas também pode ser um cubo. Isso aí. Pode ser um quadrado, você vê o seguinte, experiência. Pensa no investigador, cara, um investigador de crimes. Cara, são muitas possibilidades. Até o mordomo pode ser. Mesmo que a casa não tenha mordomo, ele pode ter sido contratado, um mordomo para aquele crime. Quer dizer, são muitas as possibilidades. Mas fruto do quê? De uma experimentação anterior, né? De você, de repente, ver crimes que... Fala, meu irmão, não está tão óbvio assim. São as referências que a Thaís está falando. São referências, isso aí. No budismo tem um treinamento de você... O budismo, né? Ele tem esse treinamento de você dirigir a atenção que você treinou em silêncio, quieto, no seu dia a dia, para você justamente fazer as ações com mais consciência. Você está fazendo e sabe que está fazendo, está prestando atenção, de modo que você possa ser uma pessoa mais consciente, até no sentido de você aplicar na sua vida os princípios que você conhece do budismo. Então, tem 2 aspectos aí de estar consciente deliberadamente. Você faz as ações de forma atenta, para que você tenha consciência das suas ações, e sabendo da maneira como você age, você pode aplicar os princípios budistas ao seu comportamento, né? Sim. Mas você age de uma maneira mais consciente, mais deliberada. A base do budismo é a ética, né? O budismo tem 3 bases, tem 3, digamos pilares. assim,
pilares. Uma é a ética, que é a base de tudo. Aí depois vem o equilíbrio da atenção, que é o treinamento da meditação, como desenvolvimento da atenção. Aí uma vez que você desenvolve essa atenção, ou treina isso, você passa a usar essa atenção para você... você passa a usar essa atenção, aplica essa atenção em 4 bases. 4 bases, ou seja, 4 temas para você dirigir a sua atenção. O corpo, as sensações, a mente e os objetos da mente. Os objetos da mente são os fenômenos que nos aparecem através dos sentidos. É a informação sensorial. A mente são os estados subjetivos, né? Mas desses estados subjetivos, o budismo separa a sensação. A sensação, porque a sensação ela é fundamental para o nosso comportamento. Algumas coisas a gente faz porque são agradáveis. A gente quer se aproximar daquilo, que nos dá prazer. Outras coisas a gente não faz porque são dolorosas. Eu me sinto mal fazendo aquilo e não faço. Dói, aí eu me afasto. Pode ser uma dor, pode ser uma sensação física, pode ser algo na própria mente. E existem aquelas coisas que são indiferentes. Então, é importante, apesar das sensações, dos sentimentos fazerem parte dos estados mentais, que elas sejam um tema à parte, para onde você dirigir a sua atenção. E o corpo, você presta atenção no corpo, nos elementos constituintes do corpo, os elementos, espaço, fogo, água, terra, os constituintes físicos mesmo, as vísceras, os ossos, a pele. Você presta atenção na postura, você presta atenção no movimento, e você presta atenção na respiração, tudo associado ao corpo. E também na própria decomposição do corpo, no declínio do corpo e da morte. Então, o corpo se torna um tema de meditação. Para quê? E é que está, para você perceber o quê? Para você perceber que não existe nada que seja permanente, está tudo em constante fluxo. E que porque está tudo em constante fluxo, não existe nada que seja completamente satisfatório. A satisfação traz em si a insatisfação, porque ela termina. E como está tudo em fluxo e tudo em constante... O vir a ser é a realidade de todas as coisas, o próprio corpo ele é impermanente e a própria mente é impermanente. Não existe nada de individual independente que a gente possa dizer em relação ao corpo ou em relação à mente, o eu, que constitua um eu, que constitua um indivíduo, uma substância que existe por si mesmo de maneira independente. Então, isso é chamada visão do vazio. Você tem essa intuição, essa percepção da impermanência, da insatisfatoriedade, da ausência de um eu em relação ao corpo e à mente. Então, você vê que você aplica a atenção ao corpo, aos seus movimentos, às suas posturas, à sua composição, à sua formação, aplica a atenção às sensações, à mente, aos objetos da mente, justamente para você ter essa visão, para você se tornar consciente da natureza do nosso mundo, do mundo da nossa experiência, entendeu? Então, é interessante que a gente treine a atenção, quietinho, respirando, separado de todo o restante, mas depois a gente usa essa atenção para que ela possa se desenvolver nas nossas atividades, mas buscando essa consciência. Consciência de quê? De que é tudo impermanente, de que nada é completamente satisfatório, e que isso que a gente pensa que é eu e meu, corpo e mente, não é eu nem meu. Depende de causas e condições que são impessoais. Entendeu? Interessante isso, né? Interessante. Sim. É interessante de que a atenção para dirigir a consciência, de modo que a gente tenha uma compreensão, uma visão mais profunda do mundo, e assim, consciente do mundo. Porque é interessante, nós achamos que somos conscientes do mundo, mas a gente é consciente de algo que é permanente, satisfatório e independente. Será realmente que eu estou consciente? Não estou, porque não é permanente, não é satisfatório, Exato. Nem independente. Exato. Entendeu? Perfeito. É uma visão aparente do mundo. Aparente. É uma visão falsa do mundo. Não tem nada ali que seja isso tão concreto e real assim, que dure para sempre, que seja satisfatório. Mesmo o corpo e a mente é uma ilusão. Sim, é uma ilusão. Sim. Achar que não vai envelhecer, achar que não vai ficar doente, achar que não vai morrer. Correto. Correto. E ter essa expectativa, de modo que quando isso acontece a gente não aceita.
Sim, A sim. gente não aceita. Mas vai Interessante isso, sofrer, né? né? Vai sofrer antes do grande finale. Porque a É, expectativa leva invariavelmente para sofrimento, né? Frustração e sofrimento. Quando a expectativa é falsa, vai, em algum momento Sim. a realidade vai acabar com isso. Em algum momento a Aí, pessoa vai entrar em contato com a realidade. Interessante isso, né? Então, a resposta budista ao que você está falando, eu estou partindo desse ponto de vista, é essa. É de que você... E o budismo, o estar intencionalmente consciente como é que eu vou dizer, constitui um objetivo que vai nortear a nossa vida. Um objetivo de estar intencionalmente consciente. E o sim. estilo de vida do budismo é justamente isso, né? Uma ética. Qual é a ética budista? Olha só. Porque o interessante isso, né? O Buda, eu estou falando aqui de budismo, fui longe, hein? Desculpa, pessoal, mas é para responder a pergunta da Alexandre, porque eu achei na pergunta da Alexandre algo assim de algo budista, intencionalmente consciente, né? Intencionalmente consciente. Não passar a vida como se a gente estivesse num estado de torpor, de sono, não é Sim. isso? Sempre distraído, sempre ausente, então sempre entorpecido, né? Ou Sim. distraído ou entorpecido, mas sem Quase um robô de carne e osso. Quase um robô de quase, carne e osso. quase como se fosse um sonâmbulo, né? Sim. A palavra Buda sim, a gente traduz como iluminado, mas é aquele que é o desperto. Eu falei no início da aula, a gente está consciente quando a gente está desperto, né? Você Sim. está Sim. consciente porque você tem conhecimento do mundo. E o conhecimento que o Buda mostrou em relação ao mundo é isso, é a impermanência, a insatisfatoriedade e a ausência de uma substância independente que a gente possa chamar eu. É interessante que aí essa foi a visão dele. E ele mostrou como é que você pode ver isso. Se você usar a sua atenção de uma determinada maneira. Mas você precisa treinar a sua atenção. E para treinar a sua atenção, você precisa que você tenha um comportamento ético condizente com a ação. Outro dia eu vi uma pessoa postou um negócio aqui engraçado. Ela falou assim, o que adianta meditar 1 hora e ser um babaca o restante do tempo? Tem sua razão, né? Tem sua razão, tem sua razão. Que Mas não foi isso que o percepção. Buda... mas não é engraçado, mas não foi isso que o Buda propôs. Ele, primeiro a ética, então Aí é interessante, né? Ele buscou o Siddhartha Gautama, que é o Buda histórico, e entender por que ele sofria. Aí, por um processo lá de meditação, ele viu a razão do sofrimento. Então, ele percebeu, ele trouxe as 4 nobres verdades. O sofrimento existe, ele tem uma causa, e essa causa pode ser erradicada. Ou seja, isso é que é legal. Existe sofrimento, mas existe a solução para o sofrimento. Existe a cura Perfeito. do sofrimento. A liberação. Existe a liberação. E existe um caminho para essa liberação do sofrimento. Aí ele faz, a reta ação, a reta fala, a correta ação e o correto meio de vida. Isso constitui a ética. Aí ele fala Perfeito. também a atenção plena correta, esforço correto e a concentração correta. Isso constitui o equilíbrio da atenção, a meditação. E ele falou também que existe o pensamento correto e a visão correta. O que é o pensamento correto? Você usa a atenção, mas com análise. Você busca ver, você olha de perto o corpo e vê se tem alguma coisa ali que seja permanente. Você procura ver. É como uma hipótese, é como exatamente vocês aí, por exemplo, a Patrícia, que é cientista, e você tem uma hipótese, e aí você experimenta, faz uma experiência para ver se aquela hipótese se confirma ou não. Você tem Perfeito. Se sustenta. Se sustenta, você faz um teste, você testa aquilo. Correto. Você usa os seus sentidos, né? Por exemplo, você usa um microscópio. Você usa um microscópio para ver se existe aquele processo de decomposição lá que você concluiu que podia haver por determinadas informações, você tem uma hipótese. Bom, com isso aqui, é possível que esteja acontecendo tal coisa. Aí você vai lá testar.
Você vai lá testar. Na época que estavam se construindo aí um grande acelerador de partícula, um físico antes já tinha previsto a existência de uma que ele chamava de partícula de Deus, que era uma partícula que produzia massa, uma coisa assim. E aí o acelerador mostrou que existia isso. Então, a partir de uma hipótese, ele foi lá no acelerador de partícula e testou para ver se, entendeu? O Buda fez a mesma coisa, ó. Sim. Você pode ver a impermanência. Olhe de perto, dirija a sua atenção e investigue. O reto pensamento é justamente isso. É aplicar a análise, usar a inteligência junto com a atenção, junto com a percepção, para constatar uma determinada tese. E aí depois vem a visão correta. Qual é a visão correta? Você vê, não tem uma impermanência, não tem nada que seja permanente aqui. Então, essa parte do pensamento correto e da visão correta é o que é chamado no budismo de Vipassana, ou Vipassana, que é a visão especial. Qual é a visão especial? A confirmação dessa hipótese. Que hipótese? Impermanência, insatisfatoriedade e ausência de uma entidade independente que a gente possa chamar de eu. Porque tudo em nós depende de causas e condições que são impessoais. Aí você procura esse eu, não tenho eu. Não tenho eu. Quer ver uma coisa bem simples de dizer? Eu sou esse corpo aqui. Mas se esse corpo aqui deixar de comer, já era. E desde quando a comida, o alimento depende somente de mim? A existência desse corpo depende de causas e condições que são impessoais, que é a produção de alimento. Entendeu? Se você olha de perto, não tem nada assim. Aí você justamente conclui, olha, aí você tem essa visão. E aí, essa visão elimina o sofrimento, porque o sofrimento é justamente originário da confusão entre o impermanente com o permanente, entre o insatisfatório com o satisfatório, aquilo que não é nem eu, como eu e meu. Essa é a razão do sofrimento. Então, essa consciência dissolve, desestrutura a aflição, desestrutura o sofrimento, cura o sofrimento. Sim. Sofrimento existencial, né? Sofrimento existencial. É interessante isso. Você se torna consciente quando você dirige a sua atenção baseado numa visão, baseado numa hipótese, numa teoria de trabalho, numa compreensão do mundo, para confirmar naquilo que você está dirigindo a sua atenção se aquela compreensão do mundo é verdadeira ou falsa. Porque passa da consciência também, quando a gente fala em consciente, é saber que se o que eu estou pensando a respeito da minha própria vida, do mundo, né, é verdadeiro. É verdadeiro. Sim. Mas quando aquela pessoa não tem consciência do que ela está vivendo, porque ela está pensando a respeito dela mesma algo que é falso. E a gente não pode julgar uma pessoa pelo que ela pensa dela mesma. Sim, sim. Nem sempre ela tem consciência nesse sentido, nem sempre ela tem conhecimento. Nem sempre ela tem conhecimento. Verdade. Nem sei há quanto tempo eu estou falando. Que horas são, Alexandre? Faltam, para 1 hora, faltam 6 minutos. Eu não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta, eu acho que seria interessante o pessoal perguntar alguma coisa, porque a explicação ficou muito bacana, muito legal. Eu, pelo menos, gostei muito. Achei muito bacana a tua visão da consciência. Eu tomei o viés do budismo porque eu achei que se você estava falando daquela coisa do mindfulness, né? De a gente fazer as coisas com atenção, com consciência, para fazer melhor. Que é uma forma, né, Alberto, de você criar uma disciplina legal para a tua vida, né? Você, às vezes, quer realizar certas coisas e você não realiza, termina não realizando por falta de disciplina, né? Entendeu? E, quer dizer, a vida torna-se mais interessante, mais produtiva, mais harmoniosa, com disciplina, com esse olhar consciente, né, para si mesmo, né? A atenção é fundamental. A gente precisa treinar a atenção para ter mais consciência, né? É importante treinar a atenção. E o treinamento da atenção, gente, meus amigos, é a meditação. É importante lembrar isso. Você fala muito da importância dos exercícios físicos. Sim. Mas a preparação mental. Claro. A chave para o equilíbrio da mente é o equilíbrio da atenção. Então, você exercita a sua atenção como quem exercita um músculo. Você treina a prestar atenção. A meditação é você treinar a prestar atenção. Eu tava lendo um pensamento essa semana, falando com os alunos sobre essa questão. Que eu vejo o seguinte, em função do que você explicou, né, na minha opinião, muito bem, essa questão de você deixar as coisas irem
Que coisas que são para ir? Coisas que não estão no nosso caminho. Eu lembro muito dos índios, tanto brasileiros quanto índios norte-americanos, que eles usam muito uma expressão que eu acho fantástica. O caminho de fulano não está no meu caminho. Entendeu? Eu não ouvi essa expressão. Olha, tal coisa não está no meu caminho. E fruto de uma percepção, né? Uma observação do próprio andar da vida. Entendeu? O cara, quer dizer, você pensa que o índio é um cara meio alienado, e não é, o cara é muito consciente. Ele está observando o universo e está observando as pessoas, que também fazem parte do universo. E aí, o que acontece? Cara, às vezes são homens, mulheres, pessoas, patrões, empregados, que passam pela nossa vida e que não fazem parte do nossa caminhada. Eles, durante algum tempo, eles caminham próximo, mas não é para sempre. Fica um tempo e depois vai embora. Então, essa compreensão também aí da consciência vai ajudar você a lidar com isso. Entendeu? De você deixar embora, cara. Você está consciente disso. E age a partir de uma consciência real do que são os encontros. Exatamente. Você vê o caso de pai e mãe, que é até um encontro mais próximo, né? Pai e mãe em relação ao filho e uma filha. Cara, tua filha botou na cabeça, teu filho botou na cabeça que quer fazer, sei lá, cara, um curso que só tem nas Ilhas Fiji. Só tem nas Ilhas Fiji. Quer fazer. Cara, as Ilhas Fiji é longe pra cacete. Quer ver outro lugar longe pra caramba? Porra, Sibéria é longe pra cacete, cara. O que você vai fazer, cara? Tu vai prender e deixar a pessoa frustrada do teu lado? Se você tem consciência, você fala assim, meu irmão, ele quer ir, deixa aí, cara. Deixa ele lá fazer o curso dele. Se ele quiser voltar, ele volta. Eu vou estar aqui, ó, teu quarto vai ficar aqui no esquema para você. Enquanto você não chega, eu vou aproveitar e vou alugar pro Airbnb e vou fazer uma poupança aqui. O dia que tu voltar, eu vou pegar essa grana que eu ganhei no Airbnb e vou fazer uma festa na tua volta. Beleza? Tá acertado? Cara, pela consciência você deixa a coisa fluir, cara. É o que o universo está soprando, entendeu? Então, eu acho que essa questão assim prática, né, da vida é muito importante. Porque qual é a proposta? É a gente não sofrer, cara. Se a gente ficar cristalizado, vai sofrer, bicho. Porque o universo não vai falar assim, não, deixa eu me modificar para poder agradar o Alberto. Agora deixa eu me modificar para o Alexandre ficar feliz. Não vai rolar isso, bicho. A gente vai ter que se ajustar, cara. Nessa impermanência, nessa instabilidade. Vai ter que se ajustar. É verdade. Eu lembrei de duas músicas, sabia, enquanto você estava falando. A primeira é a música do Cartola, A Vida é um Moinho. Porra, grande Cartola, cara. A conhecer o poeta, o poeta. Ele fez isso para a filha. Essa música foi para a filha. Mal começaste a conhecer a vida, já anuncia a hora de partida, sem saber mesmo aonde irá chegar. Isso é Cartola, você está falando isso aí, eu lembrei. E a outra coisa que você falou é uma música que o João Gilberto gravou, não sei quem compôs, que ele diz assim, a vida é uma escola onde a gente precisa aprender a ciência de viver para não sofrer. Aí, show, cara, é yoga, bicho. É yoga. João Gilberto, cara. João Gilberto, mas... João Gilberto brabo, né? João Gilberto era o brabo, cara. João Gilberto era brabo, rapaz. Quando eu fiquei sabendo desse lado dele, eu dei muita risada, cara. Achei incrível, cara. Levantava e ia embora, cara. Porra, um cara de bom senso, meu irmão. A festa não tá boa. Vai ficar fazendo o quê aqui? Levanta e vai embora, meu irmão. Vai procurar uma outra paragem melhor, bicho. Pô, João Gilberto é um cara, né? João Gilberto é o cara, bicho. Mas essa música ele não compôs, acho que ele não compõe, mas essa... Mas cantou. É bonita essa música, bonita. A vida é uma escola. Hoje está fazendo 1 ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão, em uma cruel desilusão. Foi tudo o que restou para magoar meu coração. Olha a permanência aí. Aí tá vendo? A vida é uma escola onde a gente precisa aprender a viver a ciência. Como é que é? A vida é uma escola onde a gente precisa aprender a ciência de viver para não sofrer. Maravilha. É engraçado a gente estar falando de permanência, é isso. Sim, hoje estou fazendo 1 ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Que coisa, né? É a desilusão, cara. A desilusão é um abraço com a realidade, né, cara?
Quando você se desilude, tu abraça a realidade, cara. Não, chega a doer. Chega a doer. Coração dói. Rapaz. Mas, cara, a dor faz parte, né, bicho? A dor faz parte. É impermanente também. É o guerreiro que é atropelado por uma biga, levanta e continua combatendo, cara. Meu irmão. Brincadeira não, rapaz. Brincadeira não. Isso aqui eu falei pra minha filha. Eu falei pra Anjali, cara, isso. Pra ficar nesse planeta aqui tem que ser leão. Não basta nascer no signo de leão, não. Tu tem que ser leão, cara. Tem que ser leão, porra, pra ficar aqui. E pra se sustentar tem que ser um leão ao cubo, cara. A potência N, cara. Pra se sustentar. Ficar bem, com saúde, bem. Tem que fazer, cara. Pegar a expectativa e botar no bolso. Não, deixa a expectativa pra... Vamos viver o agora, vamos viver o agora. É verdade. Meu amigo, ninguém quer fazer nenhuma pergunta, não? O Eliane mandou um show aqui, tem que sair. Já deu também, a gente tem que sair dele. Beijos. Também, tem outras coisas a fazer. Legal, Eliane, brigadão. São 2:02. Bem na hora. Tá no horário, tá no horário. Foi muito bom, cara, muito bom. Na semana que vem a gente fala da importância do relaxamento, né? Beleza. Eu vou te mandar outros temas que eu já separei aqui. Na hora que a gente estava conversando nisso, eu já... Uma aluna falou assim, Alexandre, você é uma figura pragmática. Eu olhei para ela e falei assim, sou sim. E eu me esforço para ser. Tá certo. Os pés no chão. A vida é isso, né? Bastante Muladhara Chakra, energizado adequadamente e vamos em frente. Pés no chão, a cabeça nas nuvens. Não, gente, olha só. Na boa. Se não tiver Muladhara Chakra, o combate vai ficar mais complicado, hein, cara? Tem que ter os pés no chão, bem apoiado, uma base bem feita, senão vai ser finalizado. São as condições materiais. É interessante que você falou uma coisa, você deve saber disso porque você estudou medicina chinesa. Os chineses falam assim, que o homem está acima da terra, mas abaixo do céu. Sim. O homem é a ligação entre o alto e o baixo. Isso aí. Isso aí. E o conhecimento vem de cima, vem do céu. Mas você está estruturado, enraizado na terra. Sim. Interessante isso. E com a cabeça aberta, né? Para receber o que vem do céu. Receber o que vem do céu. Agora, interessante isso que você comentou agora. Não estou falando de propósito para puxar um outro assunto, não, na boa. É rapidinho, só para depois a gente finalizar. Cara, é interessante porque o chinês não tem esse sentimento que o ocidental tem em relação à divindade. Ele não tem. Mas é impressionante que, ao mesmo tempo que ele tem uma percepção do tal, que é o universo, fantástica, cara. Não é como a questão da nossa religião. Ah, Deus, não. É diferente, cara. Mas ele tem uma percepção do tal, assim, incrível, cara. Inclusive, disso que você até chamou, você até comentou na live, essa percepção da totalidade, cara. Da existência, desse tudo, entendeu? Que a gente não tem, né, cara? A gente tem muito do setor, da nossa rua, nosso trabalho, da nossa casa, nossa família. A gente tem uma coisa meio setorizada, né? Com o tempo a gente vai abrindo um leque aí, vai expandindo isso. É interessante você falar isso, porque quem dá essa consciência do todo é o pensamento. Porque os seus sentidos vão mostrar o que é imediato, o que está presente aqui. Mas ver em perspectiva, ver mais longe, ver o todo é a razão que faz isso. E a razão, meu amigo, vê também. É interessante, não são só os olhos que veem, não, a mente vê também. E essa visão da mente é que é a visão especial. Agora, uma coisa também, Alberto, que eu percebo, sabe o que é? Não estou dizendo aqui, de modo algum, não me entendam mal, que todo mundo da Índia pratica yoga e todo mundo da China pratica acupuntura, não é isso? Não. Mas é interessante como é que essa tradição, esse ambiente, essa atmosfera, te ajuda a ver mais, a abrir teu leque. E como esse pensamento tradicional influencia o povo hoje. Sim. O chinês e o indiano, ele tem um traço cultural muito forte. São milênios de civilização, né?
Muito tempo, muita experiência, né? Muita experimentação. Muita experiência. Muita experiência. Muita coisa. Às vezes começa com tataraneto. No chinês é assim. Começa com tataraneto, cara. Desculpa, com o tetravô, começa com os caras. O tataraneto é que faz a publicação. Mas aquilo ali vem, cara, sei lá, 700, 800 anos de experimentação, até o cara falar, não, meu irmão, tá aqui, ó. A formulação é essa aqui. É impressionante, cara, impressionante. Isso é interessante. Isso é em relação à medicina chinesa que você está falando, medicina chinesa, a medicina chinesa é fantástica, cara. Fantástica. Interessante. Então tá, meus amigos. Ninguém quer falar nada? Prazer não, vê-los só aqui. A Ana tá elogiando, gostou demais. E a Thaís é um doce de criatura, né, cara? Tá agradecendo ali. Obrigado pela presença, Thaís, Ana e todos que estão na live. E quem saiu também da live. O Cardozinho está sempre aqui também, a Patrícia está sempre aqui. Beijo, o Cardozinho está seguindo a página, a Patrícia também segue a página daqui da Escola Jaia. Muito legal. Que isso é uma paradinha maneira, né? Assim, mostrando a mecânica do Instagram. Quando você segue a página, na hora que você entra, por exemplo, eu sigo a tua página. Quando você entra para fazer uma live, eu vejo que você está... Pode ser até que eu não consiga entrar, porque eu estou fazendo uma outra coisa. Mas eu vejo que você entrou. Isso é muito legal. A pessoa se inscrever na página para poder a pessoa te acompanhar. E na hora que você entra, a pessoa já sabe que você está ao vivo. Isso é muito legal. Eu vejo, quando você está ao vivo, eu vejo também. Nem sempre dá para ver. A hora que tu faz na quarta-feira, eu tô... Quarta-feira, 9 horas. Muito boa, cara. Fiz uma live com a Andréia. Andréia Matheus, cara. Eu vi aqui o anúncio sobre o chakra, né? Manipura chakra. Se Deus quiser, semana que vem, vamos fazer sobre a Anahata chakra. Entendeu? A gente está fazendo isso. Eu descrevo a característica do chakra e tudo, quando está com hiperenergização ou hipo. E ela fala sobre a questão da patologia na visão da Gestalt terapia, né? Então ela faz essa bate-bola, falando sobre a saúde mental e tudo, né? Enfim, muito bom. Tá bem legal, bem legal. Muito bom. É isso, meu caro. Então, vamos encerrar? Vamos sim. Namastê, obrigado a todos. Obrigado, Thaís. Harion. Obrigado, gente. Beijos. Obrigado, Ana. Um abraço, Cardozinho. Tchau. Valeu, meu irmão. Bom fim de semana. Namastê. Até sexta. Até sexta. Sexta estamos de volta. Abraço. Tchau. Abraço. Namastê. Tchau. Namastê.